Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nós vamos iniciar nesse instante a nossa escola bíblica dominical. É a nossa segunda escola bíblica online. Quero aqui agradecer a Deus pela oportunidade que Ele está nos concedendo para juntos meditarmos na Sua palavra. Agradeço também ao pastor Leomar por ter permitido que pela segunda vez eu pudesse estar ministrando aqui esse estudo. Nós estamos falando sobre os anjos. Domingo passado foi a parte 1. Hoje vamos falar a parte 2 desse estudo. E você que tiver alguma pergunta, pode estar fazendo a pergunta aí online, via Facebook, e nós vamos estar respondendo para a glória do nome do Senhor. Antes de nós iniciarmos, como sempre, vamos estar fazendo uma oração para que Deus possa estar abençoando as nossas vidas, nos edificando, em o nome de Jesus. Pai, em o nome de Jesus, nós te louvamos na beleza de tua santidade. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos amou primeiro. Obrigado, meu Senhor, porque o teu Espírito Santo nos convenceu do pecado, do juízo e da justiça e nos fez igreja do Senhor. Estamos nesta manhã, Pai, regozijando em tua presença, porque as tuas misericórdias estão se renovando sobre as nossas vidas nesse instante. Pai, nós estamos agora para estudarmos a tua palavra, porque lâmpada para os nossos pés é a palavra do Senhor e luz para os nossos caminhos. Que nesta manhã o Senhor venha nos edificar, fortalecer a nossa fé. É o que te pedimos, certos da vitória, em o nome do Senhor Jesus. O texto base é o mesmo que nós usamos domingo passado, Hebreus capítulo 1, o versículo é o 14, carta aos Hebreus, capítulo 1, o versículo é o 14. A palavra do Senhor nos diz assim: não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Como nós já explicamos, aqui o autor está comparando o Senhor Jesus com os anjos, e ele mostra que o Senhor Jesus é superior aos anjos. E no final ele mostra que os anjos, eles são espíritos ministradores que servem em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Eles servem a igreja de Cristo sobre essa terra. E esses seres que têm esse papel fundamental, nós temos que entender um pouco mais sobre quem eles são, o que eles fazem. Isso é uma forma de nós aprendermos as doutrinas de Deus, as doutrinas divinas. Como? Através da palavra do Senhor. Domingo passado, só fazendo um resumo, nós vimos as provas bíblicas da existência dos anjos. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento nos provam que eles existem. Se o cristão crê na Bíblia, ele tem que crer na existência dos anjos. É incompatível você falar que é um cristão que crê na Bíblia, mas que não crê na existência dos anjos, porque a Bíblia ela prova a existência deles. Nós vimos que os anjos são seres criados, já que eles existem, mas eles tiveram um início. Eles não são eternos como Deus, no sentido de que sempre existiram, não. Eles foram criados pelo Senhor. Nós vimos as características dos anjos também. Vimos que eles são espíritos. O próprio texto básico que nós lemos fala isso, são espíritos ministradores. Então, em essência, eles não têm carne, nem osso, e nem sangue. Eles são seres pessoais. São seres pessoais porque eles têm vontade própria, emoções próprias, como nós vimos. Eles são inteligentes. Vimos que eles são velozes, mas apesar de eles serem velozes, eles não são onipresentes. Nós vimos isso. A onipresença pertence apenas a Deus.
Vimos que eles não são uma raça, porque o que é uma raça? Uma raça é onde indivíduos, eles derivam de outros. E os anjos não, eles não descendem de ninguém. Um anjo não descende de outro anjo. Cada anjo foi criado separadamente ou individualmente. E por fim nós vimos que eles são maiores que o homem. É o que a Bíblia diz, tanto em Salmos quanto em Hebreus. E os pais da igreja, alguns pais da igreja também confirmam essa doutrina bíblica, esse entendimento que os anjos, na ótica da criação, são maiores do que o homem. Hoje, então, nós, irmãos, vamos ver sobre as atividades dos anjos. Já que eles são criados por Deus, o que eles fazem? O que eles ficam fazendo? O que a Bíblia fala sobre essas atividades desses anjos? No Antigo Testamento, nós podemos ver que eles servem e louvam a Deus. No livro de Neemias, capítulo 9, versículo 6, só para nossa meditação, Neemias 9, 6. Diz assim: Tu só és Senhor, tu fizeste o céu dos céus, e todo o seu exército, a terra e tudo que nela há, os mares e tudo quanto neles há, e tu os guardas em vida a todos, e o exército dos céus te adora. Então esse exército dos céus, várias passagens bíblicas se referem aos anjos, mostram que eles adoram a Deus, eles louvam ao Senhor. Então uma das atividades que os anjos fazem é louvar a Deus, é adorar o nosso Criador. Assim como nós, a Igreja de Cristo, adoramos a Deus na beleza de sua santidade, os anjos também têm essa atividade de adoração. Uma outra atividade dos anjos é que eles obedecem à vontade de Deus. Isso é importantíssimo que nós venhamos entender. Porque eles não agem segundo a sua própria vontade. Eles são seres pessoais, como nós vimos. E como seres pessoais, eles têm vontade própria. Só que eles obedecem à vontade de Deus. Salmo 103, o versículo é o 20. Olha o que diz: Bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpres as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. Então os anjos, eles obedecem à voz da palavra de Deus. Eles obedecem às ordens do Senhor. Eles são maiores do que o homem, nós vimos. Eles são seres inteligentes, velozes, mas contudo, eles obedecem à palavra de Deus, à voz do Senhor, às ordens. Deus deu uma ordem, eles vão lá e cumprem. Deus ordena, eles vão lá e executam e obedecem. Nós, como igreja, temos que tomar isso como exemplo, para que venhamos também andar nesse mesmo princípio de obedecer à palavra de Deus, de obedecer à voz do Senhor. Então, quando a gente vê na Bíblia Sagrada o anjo fazendo qualquer atividade, ele está ali não é por vontade própria, ele está ali obedecendo uma ordem divina. Principalmente no Antigo Testamento, até mesmo no Novo, a gente vê um anjo indo até a prisão, libertando o nosso irmão Pedro. Aquele anjo estava ali não de vontade própria. Ele não estava no céu, vou lá tirar Pedro da prisão. Ele não decidiu fazer isso dele mesmo, mas ele estava ali obedecendo a ordem de Deus, obedecendo a vontade do Senhor. Todas as vezes no Antigo Testamento, quando a gente vê o anjo fazendo qualquer atividade, ele está ali fazendo aquilo, obedecendo a ordem de Deus. Porque é isso que eles fazem, eles obedecem tão somente a palavra do Senhor. Eles não obedecem ordens nossas, eles não obedecem ordens da igreja. Eles estão aqui para servir em favor da igreja, mas em obediência à ordem do Senhor, à palavra de Deus.
E muitas vezes a gente vê pessoas que se acham tão cheias do Espírito Santo, tão espirituais, que eles dizem que dá ordem a anjos. Anjo faz isso, anjo faz aquilo. Só que isso não é bíblico. A Bíblia diz que os anjos obedecem a quem? Ao homem? Não. Ao pastor? Não. Ao presbítero? Não. A dirigente de louvor? Também não. Os anjos obedecem às ordens de Deus. Eles obedecem a palavra do Senhor. É isso que a Bíblia nos mostra, que as atividades dos anjos estão restritas em obedecer a palavra de Deus. Uma outra atividade bem similar é que eles executam a vontade do Senhor. Eles obedecem a palavra de Deus e executam a vontade do Senhor. Quantas vezes nós, como igreja, vivemos esse dilema de, como diz popularmente, dar murro em ponta de faca, porque queremos viver dentro da nossa própria vontade. Ou outras vezes somos seduzidos pelo mundo e começamos a fazer a vontade do mundo. Mas os anjos não, eles executam, eles cumprem, eles vivem dentro da vontade de Deus. O que a vontade de Deus para eles vão lá e fazem, e vivem, e louvam a Deus desta maneira. E eles também transmitem a vontade de Deus. Eu quero que você leia junto comigo Daniel capítulo 8, para ver essa atividade dos anjos, deles transmitindo a vontade de Deus. O livro de Daniel está lá no Antigo Testamento. Os anjos têm muitas outras atividades. Eu listei apenas algumas. Daniel, capítulo 8, o versículo 16 e o 17. E ouvi uma voz de homem nas margens do Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. E veio perto de onde eu estava, e vindo ele, fiquei assombrado, e caí sobre o meu rosto. Mas ele me disse: entende, filho do homem, porque essa visão se realizará no fim do tempo. Então esse texto é escatológico, e Deus tinha uma visão para passar para o profeta Daniel. Ele poderia ter passado aquilo diretamente, através de uma visão, mas ele transmitiu a sua vontade através de um anjo, que no caso aqui foi Gabriel. Então uma das atividades dos anjos é transmitir a vontade de Deus. O Antigo Testamento nos mostra isso. Tem muitas outras atividades. Listei apenas essas 4 para a gente poder entender um pouco mais sobre o ministério dos anjos. E no Novo Testamento? Será que o Novo Testamento se silencia sobre as atividades dos anjos? Será que os anjos só atuaram no Antigo Testamento? É uma pergunta. O que a Bíblia diz sobre isso? O Novo Testamento nos mostra eles servindo e louvando a Cristo. O Velho Testamento mostra eles servindo e louvando a Deus. O Novo mostra eles servindo e louvando a pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Marcos, o evangelista, capítulo 1, versículo 13. Após a tentação de Jesus, Marcos ele registra algo importante. Ele diz: ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Então aqui Marcos mostra os anjos servindo a Cristo. É uma atividade que eles fazem, o que eles fizeram nos evangelhos, de servir ao nosso Mestre. O Novo Testamento mostra os anjos obedecendo à vontade de Cristo. Aquilo que Cristo ordena, eles vão lá e obedecem e cumprem.
Apocalipse 1 é um texto bem conhecido da Igreja de Cristo. O primeiro versículo já diz: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Então aquela revelação do Apocalipse, ele enviou a João através do seu anjo. O anjo, então, ele obedeceu à vontade de Cristo. Ele obedeceu à palavra do nosso mestre. Jesus deu a ordem e ele, como um bom servo, foi lá e cumpriu e levou essa visão para o apóstolo. Eles executam a vontade de Cristo e também transmitem a vontade de Cristo. Esse texto de Atos 10 é o texto de Cornélio, onde Cornélio estava orando, jejuando. Ele teve uma visão de um anjo. E o anjo disse a ele que as suas orações, suas esmolas estavam chegando até Deus, mas era preciso ele ir, mandar chamar a Pedro, o apóstolo Pedro, que Pedro iria mostrar a ele o caminho da salvação. Então, a vontade de Cristo era que Cornélio conhecesse o seu evangelho através do apóstolo Paulo. E ele transmitiu isso a Cornélio como? Através de um anjo. O anjo foi lá e disse a Cornélio o que ele deveria fazer. Então, essas são as atividades dos anjos. Eles louvam e servem a Deus, como também a Cristo. Eles obedecem à voz do Senhor e à palavra de Cristo. Eles transmitem a vontade de Deus e a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essas são algumas das atividades dos anjos que a Bíblia nos mostra. Nós temos que tomar como exemplo e imitar, transmitindo a vontade de Cristo, executando a sua vontade e louvando em espírito e em verdade. Outras atividades dos anjos. Eles ministram a favor dos santos. É o que diz Hebreus 1,14. Esse ministrar, é trabalhar em favor. Lembra o texto que eu disse de Pedro? Pedro estava preso, Herodes tinha mandado prender o apóstolo, já tinha definido, vou matá-lo, que já tinha matado Tiago. Então, uma noite antes da sentença de Pedro, o anjo foi lá, quebrou as algemas, abriu a porta da prisão e o tirou dali do cárcere. Ou seja, ele ministrou, ele trabalhou em favor de Pedro. O próprio salmista diz que a seus anjos dará ordem a seu respeito, ao nosso respeito, para nos tomar pelas mãos, para não tropeçarmos. Ou seja, são os anjos ministrando em nosso favor, trabalhando em favor da igreja, dos eleitos de Deus. Eles guardam o povo de Deus. É o texto de Salmo 91 que eu acabei de ler. Eles estão sempre ao nosso redor. Há um texto no Antigo Testamento que, quando Jacó estava fugindo do seu irmão Esaú, e houve um momento que os anjos de Deus se acamparam ao redor dele. Ele chamou aquele lugar de Manaim, acampamento dos anjos de Deus, porque eles estavam ali guardando a Jacó, para que seu irmão não fosse ali e lhe fizesse nenhum mal. Há também o episódio que aconteceu com Eliseu, onde o exército inimigo foi para prendê-lo. Ele disse que maior quantidade era o que estavam com eles, com ele Geazi, do que os seus inimigos. Geazi não via, Eliseu orou para que Deus abrisse os olhos do moço, então ele pôde ver os anjos de Deus ali ao redor deles, guardando-os, porque os anjos, eles guardam o povo de Deus. Os anjos também, eles aplicam juízos divinos. No Egito, eles mataram os primogênitos de Faraó, eles destruíram a cidade de Sodoma e Gomorra, porque eles estão indo para isso, para aplicar os juízos divinos. Nós temos que entender isso, eles aplicam juízos de Deus. Não são eles que vêm deles mesmos e executam juízos deles. Não, eles vêm sob a ordem de Deus. Vai lá e faz isso.
E eles então executam os juízos de Deus, né? Eles que decidem, eles não são juízes, eles apenas aplicam as sentenças dadas por Deus. Eles apenas vêm cumprir a ordenança do Senhor e executam fielmente o que Deus tinha dado. Não foram eles que determinaram, que deram a sentença a Sodoma e Gomorra, não. Deus é quem sentenciou as cidades. Só que eles vieram e aplicaram o juízo divino. Deus é quem deu a sentença de matar os primogênitos no Egito. Eles que os anjos vieram apenas e aplicaram o juízo divino. Existem algumas atividades escatológicas que eles farão no futuro, nos últimos dias. Então os anjos sempre estiveram presentes lá na criação, no jardim do Éden, guardando a árvore da vida. Estiveram no Antigo Testamento, no ministério de Jesus, no Novo Testamento, na era da igreja, e também vai estar no fim dos tempos, nas eras escatológicas. E eles vão tocar a trombeta do arrebatamento. O momento mais importante da história é quando nós fomos arrebatados. E durante esse arrebatamento, ou o início desse arrebatamento, se dará como? Quando uma trombeta tocar. E será um dos anjos que tocarão essa trombeta. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Primeira Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então aqui Paulo falando aos Tessalonicenses sobre o arrebatamento, ele diz que ele iniciará ao tocar a trombeta de Deus, e quem vai tocar virá na voz do arcanjo. Então é uma das atividades dos anjos, essa atividade escatológica. Eles já sabem que para acontecer o arrebatamento, o arcanjo terá que trocar essa trombeta. Uma outra atividade escatológica importantíssima, eles vão juntar os escolhidos de Deus para o reino. Mateus 24, 31. Olha que atividade importante. Mateus 24, 31. Falando do Senhor Jesus. E ele enviará os seus anjos com clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então, quando o Senhor estiver juntando o seu povo, os anjos de Deus estarão ali presentes e vai estar juntando os escolhidos de uma extremidade a outra. Por isso que eles são velozes. Eles vão estar rodando todo o planeta, ajuntando os escolhidos de Deus. Vão passar aqui no Brasil e buscar a igreja do Senhor. Em Apocalipse capítulo 7, mostram os anjos selando Israel. Em Apocalipse capítulo 8, mostram eles tocando as 7 trombetas. Em Apocalipse capítulo 20, esse texto nós vamos ler, vemos também um dos anjos prendendo Satanás por 1000 anos. Apocalipse capítulo 20 diz: E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. Então o diabo será preso por um anjo. É uma outra atividade escatológica que Deus assim predeterminou ou determinou que acontecesse através de um dos seus anjos. Então essas atividades dos anjos em toda a história da humanidade, desde a da criação no Éden até os últimos dias, quando Jesus vai buscar a sua igreja, eles sempre estarão presentes em nosso meio.
hierarquia dos anjos. A igreja teve grandes pensadores, grandes mestres. Os primeiros são chamados de pais da igreja. Houve dois homens muito importantes na história da igreja. Um é Agostinho, bispo de Hipona. Ele é conhecido como Doutor Graça. Ele ensinou sobre a graça de Deus. E houve um outro pai da igreja, São Tomás de Aquino. Ele é conhecido como Doutor Anjo, porque ele explicou detalhadamente sobre essa doutrina dos anjos. Ele apresentou a hierarquia dos anjos. É lógico que hoje aqui nós vamos falar, nos prender apenas no texto bíblico aqui, mas a Bíblia nos mostra uma hierarquia entre os anjos. O que vem a ser hierarquia? Hierarquia é uma organização fundada sobre relações de subordinação entre os membros de um grupo. Em um grupo, quando há uma relação de subordinação entre um e outro membro, a gente diz que nesse grupo existe uma hierarquia. E no grupo dos anjos, será que existe essa hierarquia? Será que há subordinação de um anjo para um outro anjo? Apocalipse capítulo 12, o versículo 7. Apocalipse 12, 7 diz: E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhava o dragão e os seus anjos. Nota que aqui João, ele faz a separação de dois grupos nessa cena. Havia uma batalha. De um lado, Miguel, do outro lado, o dragão. Só que não estava apenas esses dois. O dragão estava seguido por seus anjos. Esses anjos do dragão são subordinados a ele. E Miguel também não estava sozinho, estava Miguel e seus anjos. Não que Miguel seja dono desses anjos. Não é que Miguel criou esses anjos. Quando diz Miguel e seus anjos, mostra que ele, Miguel, ocupa uma posição acima desses anjos que estavam com ele. Ele era o líder daquele grupo. Miguel e seus anjos batalhavam. Dragão e os seus anjos batalhavam. Mostrando uma hierarquia nesse grupo. Na relação entre os membros desse grupo. É por isso que nós acreditamos que existe essa hierarquia no mundo angelical. O que a gente chama de demônio são os anjos que caíram, que se rebelaram. E o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 6, ele diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra potestades, principados, dominadores. Ou seja, ele mostra uma classe, uma subordinação de um membro para o outro membro. É por isso que a gente então acredita que existe essa hierarquia dos anjos. Mesmo que você fale, mas ali Paulo está falando do império das trevas. Ok. Mas aqui Apocalipse está falando de Miguel e os seus anjos. Então mostra essa hierarquia entre Miguel e os anjos que estavam acompanhando a ele. Mostrando que é uma subordinação entre os membros de um grupo. Existe o que a gente chama de classes angelicais. Então tá, nós vimos as atividades dos anjos, que eles servem, louvam a Deus, obedecem à voz do Senhor e transmitem a sua vontade. Nós vimos que existe essa hierarquia dos anjos. E agora vamos ver as classes angelicais. A Bíblia mostra algumas classes, alguns grupos definidos no meio dos anjos. A primeira classe que quero compartilhar com os irmãos é a classe dos serafins. O que é um serafim? A única menção a esses seres celestiais está em Isaías, capítulo 6. Em nenhuma outra parte na Bíblia eles são mencionados. Apenas Isaías, capítulo 6,
fala dos serafins. Ali o profeta ele viu em uma grande visão esses seres. Vamos fazer a leitura? Como é a única passagem que fala dos serafins. Lembrando os irmãos, se alguém tiver alguma dúvida, pode estar fazendo a pergunta e nós vamos estar respondendo. Isaías capítulo 6, a partir do versículo 2. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para com os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Então, essa é a única passagem que nos mostra essa classe angelical, a classe dos serafins. O termo hebraico aí, saraf, significa consumir com fogo. Então, nessa visão, eles apresentam a forma humana, porque eles têm rosto, têm pés, diz aqui o profeta. Contudo, eles possuem 6 asas. E eles estão relacionados com a adoração, porque diz o texto que eles ficam ao redor do trono de Deus, adorando a Ele, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E a adoração desses seres, ela é uma adoração tão sincera, que quando o profeta viu eles adorando, diz o texto que o lugar tremeu, a casa foi cheia da glória do Senhor, porque eles estavam adorando a Deus, e os umbrais da porta se moveram com a voz do que clamava. Temos aqui uma imagem, é como se fosse, eu acho que a gente não sabe exatamente vai ser assim, mas ele tem a forma humana e contendo 6 asas, 2 cobrindo o rosto, 2 cobrindo os pés e 2 voando. Há uma semelhança muito grande desses serafins com os 4 seres viventes do Apocalipse, capítulo 4. Por que a gente diz que só Isaías menciona os serafins, se há uma semelhança entre os 4 seres viventes de Apocalipse? É porque João, em Apocalipse, em nenhum momento chama os 4 seres de serafins. Mesmo havendo essa semelhança, João não diz que esses 4 seres são serafins. Contudo, há uma grande semelhança entre eles. Olha o que diz o apóstolo João, Apocalipse capítulo 4. Do versículo 6 ao 8. E havia diante do trono como um mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro. E tinha um terceiro animal o rosto como o de um homem, e o quarto animal era semelhante à águia voando. E os 4 animais tinham cada um per si 6 asas, o versículo 8. E ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansavam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Então, uma semelhança muito grande. Só que João não chama esses seres de serafins, mas esses 4 seres também têm 6 asas. Eles também ficam ao redor do trono de Deus e louvando ao Senhor, da mesma forma que os serafins. Então, essa é a semelhança entre esses 2 grupos, serafins e os 4 seres. Eles possuem 6 asas, eles ficam ao redor do trono de Deus e louvam a Deus. E até a letra dos hinos são semelhantes. A segunda classe dos anjos, então, a primeira são os serafins. A segunda classe são os
querubins. Querubins vem do hebraico querubim, e significa grande e poderoso. Então, quando um anjo ele é definido como um querubim, é porque ele é um anjo grande e poderoso. A sua primeira aparição está em Gênesis, capítulo 3, versículo 24, quando Deus expulsa o primeiro casal lá do Éden. Moisés registra: e havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Então Deus colocou um querubim para guardar o caminho da árvore da vida. Ele pôs um anjo grande e poderoso, para que Adão e Eva não voltassem ali e comessem do fruto da árvore da vida. Então, a primeira aparição dos querubins está ali, em Gênesis 3, 24. Na verdade, a primeira aparição de um anjo na história da humanidade está ali. E o primeiro que apareceu foi um querubim. Então, sua função é proteger. Nós vimos que os serafins, eles têm uma função de adoração, eles ficam ao redor do trono adorando a Deus. Já a função de um querubim é a função de proteger. Ezequiel capítulo 28, o texto mostra isso. O próprio Gênesis 3, a gente já pode concluir que eles estavam guardando a árvore, protegendo a árvore ali, para que Adão e Eva não voltassem. Ezequiel 28, o versículo 14, diz: tu eras querubim ungido para proteger e te estabeleci. Então o profeta ele diz que um querubim ele é estabelecido para proteger. Essa é a sua função. É a função de proteção. Então ele protegeu a árvore da vida. Sobre a arca da aliança, Deus mandou Moisés colocar 2 querubins com as asas voltadas um para o outro, uma coisa simbólica, para mostrar que eles estavam ali para proteger a arca da aliança. No tabernáculo, Deus mandou Moisés também desenhar querubins. No templo, ele mandou desenhar na parede do templo também querubins, uma coisa simbólica, que eles estavam ali para proteger aquele lugar santo, aquele lugar de adoração. E no trono de Deus, eles também estão ao redor do trono de Deus. Vamos ler essas duas passagens, Salmo 80, versículo 1, e o Salmo 99, também o versículo 1. Então, todas as vezes que um querubim aparece, ele está relacionado à proteção. O salmista no Salmo 80 diz, versículo 1, ó pastor de Israel, dá ouvidos, tu que guias a José como a um rebanho, que te assenta entre os querubins, resplandece. Então os querubins ficam ao redor do trono de Deus. Não que Deus precise de proteção, Ele é todo poderoso, mas é para nos ensinar que a função desses seres, dessa classe angelical, é de proteger. O Salmo 99 também, o versículo 1. O Senhor reina, tremam as nações, Ele está entronizado entre os querubins, comova-se a terra. Então, mais uma vez, mostrando que os querubins estão ao redor do trono de Deus. Então, essa é a função de um querubim, proteger. Se o serafim tem a função de estar adorando, o querubim está relacionado à proteção. Ezequiel, ele detalha um pouco mais sobre os querubins. O capítulo 1 inteiro fala sobre essa visão, e o capítulo 10, versículo 20, ele também fala um pouco sobre isso. No versículo 5, ele diz que o querubim, ele apresenta a semelhança de um homem. Ó, Ezequiel 1:5.
livro do profeta Ezequiel, capítulo 1, versículo 5, ele diz: e do meio dela saía a semelhança de 4 animais, e essa era a sua aparência, tinha a semelhança de um homem. Então o querubim, ele tem a semelhança de um homem. O texto aí nos mostra isso. O texto nos mostra que eles, além de ter a semelhança, o tronco de um homem, eles também possuem mãos de homem, ou algo semelhante à mão de um homem. É o versículo 8. E tinham mãos de homem debaixo das suas asas. Então os querubins, eles têm mãos de homem. Na visão do profeta, eles se apresentam 4 rostos: rosto de homem, de leão, de boi, de águia. E o profeta mostra eles com 4 asas. Os serafins, 6 asas. Os querubins, 4 asas. Temos aqui a imagem da Arca da Aliança, mostrando então um querubim com 4 asas. Sempre eles com 4 asas, porque é isso que o profeta diz. Qual que é a relação então de o serafim e o querubim? O serafim relaciona-se com a adoração, o querubim com a proteção. O serafim, ele apresenta um rosto, o querubim apresenta 4 rostos. O serafim possui 6 asas, o querubim apresenta 4 asas. Então essa é a relação dessas duas classes angelicais. Existe, talvez o mais conhecido, o Arcanjo Miguel, conhecido do meio cristão, do meio não cristão. Tem até filme de Hollywood com o Arcanjo Miguel, né? Quem que é esse anjo? Qual que é a sua função? Qual que é a sua importância na Bíblia? O termo Miguel vem do hebraico Micael e do grego Michael, e significa quem é como Deus. Então, quando alguém fala Miguel, nós estamos fazendo a pergunta: quem é como Deus? Esse é o significado do nome. O termo arcanjo é arcângelo no grego, que vem do termo arque, que é chefe. Então, arcângelo é o arque-ângelo, ou anjo chefe. Então, quando a gente fala arcanjo, nós estamos falando arque, que é chefe, mas ângelo, que é anjo. Arcanjo é anjo-chefe. Então, é a classe angelical de líderes, que lidera os anjos. Miguel, ele aparece no Antigo Testamento e no Novo Testamento. No Antigo Testamento, principalmente no livro do profeta Daniel. No Novo Testamento, ele aparece em Apocalipse e também na carta de Judas. Ele aparece nos 2 testamentos. Vamos ler a passagem de Judas no versículo 9. É uma passagem bem interessante. Judas está próximo de Apocalipse. Só tem um capítulo, a carta de Judas, o versículo 9. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Então nós vemos aqui ele aparecendo no Novo Testamento, em uma disputa com o diabo pelo corpo de Moisés. E aqui, mais uma vez, ele é chamado de arcanjo. Toda vez que Miguel aparece na Bíblia, ele tem esse nome, ele é chamado de arcanjo, o arcanjo Miguel, o arcanjo Miguel. Então vem a pergunta: quantos arcanjos existem? Serafins, nós vimos que tem vários. Querubins, tem vários. E arcanjos? Será que existe vários arcanjos? Será que existe apenas um arcanjo?
Há pessoas que acreditam que existe apenas um arcanjo, que é o Miguel, que é o único que aparece na Bíblia. Outros defendem que não, que existem vários arcanjos. Existem alguns livros apócrifos, e nesses livros eles apresentam 7 arcanjos. Contudo, aparece apenas o nome de 4 deles. Há um livro apócrifo que chama Gabriel de Arcanjo. Existe um outro livro que chama Rafael de Arcanjo. Existe um outro livro que chama Uriel de Arcanjo. Mas e a Bíblia Sagrada? Os livros canonizados? Eles apresentam outros arcanjos, outros anjos chefes? Ou a Bíblia é enfática em dizer que existe apenas um arcanjo e que este é Miguel? Bem, uma coisa é certa, a Bíblia revela apenas um nome de arcanjo, que é Miguel. Isso não tem dúvida. Só existe um arcanjo nomeado na Bíblia. E esse arcanjo é Miguel. Só que nós não temos nenhum texto bíblico que diz que ele é o único arcanjo. O fato de nenhum outro arcanjo ser mencionado pelo nome, será que isso é prova bíblica de sua não existência? Ah, presbítero, não tem nenhum outro nome de arcanjo, então por que não existe? O fato de não ter mencionado o nome de nenhum outro arcanjo não é prova de sua não existência. Por exemplo, existiam outras pessoas na casa de Zaqueu? Lembra que quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, todo mundo vai falar que sim, que ele era casado, que poderia ter filhos, mas o texto apresenta o nome de Zaqueu. O fato de não ter mencionado outros nomes não significa que não existiam outras pessoas ali. Como o paralítico do tanque de Betesda chegava ali se ele era paralítico? A Bíblia não menciona pessoas levando, mas é lógico que tinha pessoas que o levavam para ali. O fato de não mencionar não é prova de não existir. O fato da Bíblia mencionar apenas o nome de Miguel não faz dele o único arcanjo. É isso que temos que entender. Só que a Bíblia, muito pelo contrário, ela afirma categoricamente que Miguel não é o único arcanjo. Em Daniel capítulo 10, versículo 13, olha o que diz o profeta. O profeta Daniel, capítulo de número 10, o versículo é o 13. Diz assim: mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. O texto é claro: eis que Miguel, um dos primeiros príncipes. O texto não diz que ele é o primeiro príncipe, ou o único príncipe. Diz que um dos primeiros, mostrando que há outros iguais a ele, em equivalência. Se ele fosse o único, esse texto diria Miguel, o único príncipe, mas diz que é um dos primeiros. Se é um dos primeiros, significa que ele não é o único, que existem outros iguais a ele. Então a palavra arcanjo é anjo-chefe. E não existe apenas um anjo-chefe, existem outros. O texto de Daniel 10 é claro. Os pais da igreja concordavam com isso. São Tomás de Aquino, por exemplo, ele diz, quando ele explica sobre as ordens dos anjos: acima desta ordem, porém, está a dos arcanjos, que anunciam aos homens coisas que estão acima da razão, como os mistérios da fé. Então, São Tomás de Aquino, ele acreditava que existia arcanjos, no plural, mais de um. E não é único. Ele citando Dionísio, ele diz: segundo Dionísio, no entanto,
A ordem suprema dessa hierarquia disse principados, para que entendamos que são os príncipes os que presidem a cada agente, enquanto os anjos presidem a cada homem, e os arcanjos anunciam a cada homem o pertinente à salvação comum. Então Dionísio também cria na existência de arcanjos, no plural. Então vários pais da igreja também entendiam isso. E o texto de Daniel é claro, em chamar Miguel de um dos primeiros, mostrando que ele não é o único, mas que existem outros príncipes iguais a ele, mostrando que a classe dos arcanjos existem e que não é apenas um único anjo. Existe um outro anjo mencionado na Bíblia e o seu nome é Gabriel. Gabriel significa homem de Deus. Ele aparece no Antigo Testamento, no livro do profeta Daniel. Ali ele revela o futuro, mostra a ele a visão, interpreta a visão, instrui sobre as 70 semanas. E ele aparece também no Novo Testamento em Lucas. Ele anuncia o nascimento de João Batista, ele anuncia o nascimento de Jesus, e diz Lucas que ele assiste diante de Deus. Então ele é um anjo singular, que ele sempre está relacionado a mensagens. Por isso que muitas vezes na angelologia ele é chamado de o mensageiro, porque ele sempre aparece trazendo uma mensagem. No Antigo Testamento ele trouxe mensagens para o profeta Daniel, e no Novo ele sempre trouxe uma mensagem: o nascimento de João Batista, o nascimento do Senhor Jesus. Apesar de Gabriel sempre estar portando mensagens, nós temos que entender que ele assiste diante de Deus. O que é assistir? Ele está ali para servir. O que Deus precisa dele, ele está ali disposto a fazer e a cumprir. Bem, existe essa figura do anjo do Senhor. Quem que é o anjo do Senhor? Do hebraico Malak e Yavé. O Malak, Elohim, que é o anjo de Deus. Existem essas duas expressões, o anjo do Senhor ou o anjo de Deus. Aparece no Antigo Testamento, referindo ao mesmo ser. Essas expressões aparecem por mais de 50 vezes no Antigo Testamento. Então, um anjo é um ser, é uma figura emblemática, que apareceu mais de 50 vezes só no Antigo Testamento. Sua primeira aparição foi em Gênesis 16. Ele apareceu para Agar, lá no deserto. Ela estava achando que o seu filho ia morrer, então o anjo do Senhor veio e ministrou sobre a vida dela a providência de Deus. O anjo também apareceu a outras pessoas. Ele apareceu a Abraão, ele apareceu a Jacó, ele apareceu a Moisés, ele apareceu a Balaão, ele apareceu a Gideão e também apareceu ao rei Davi. Então muitas pessoas se encontraram com o anjo do Senhor no Antigo Testamento. Quais eram as funções desse anjo? A Bíblia mostra ele realizando várias tarefas semelhantes a de outros anjos. Por exemplo, em Gênesis 22, ele trouxe mensagem. Em 1 Reis, ele supre a necessidade do profeta. No Salmo 34, ele protege, é o que o salmista diz, que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Em Êxodo, ele está conduzindo o povo. Em 2 Samuel, ele traz juízo divino. Então ele tem essas funções. E a sua identidade? Há uma interpretação histórica que diz que o anjo do Senhor é uma teofania de Cristo. É como se uma aparição de Jesus no Antigo Testamento. Por que as pessoas acreditam nisso? Porque esse anjo, ele aceita a adoração. No livro de Josué, capítulo 5, quando Josué se encontrou com o anjo, diz o texto: então Josué se prostrou com seu rosto em terra e o adorou. Quando ele adora o anjo aceita essa adoração.
Já em Apocalipse 19, quando o apóstolo João foi adorar o anjo não permitiu. Por isso nós entendemos que quando fala do anjo do Senhor, era uma aparição de Jesus no Antigo Testamento, porque ele aceitava a adoração das pessoas. O anjo do Senhor, algumas vezes no Antigo Testamento, ele assume o papel do próprio Deus. Ele fala como sendo Deus. Gênesis 16, ele disse assim: disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que não será contada, por numerosa que será. Então ele fala na primeira pessoa como se fosse o próprio Deus, mostrando que ali não era um anjo comum, era a pessoa do Senhor Jesus. Ele age como Deus. Em Gênesis 22, ele então diz, quando Abraão estava para sacrificar Isaac: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Ou seja, ele diz que Abraão não negou o filho a ele, então ele agiu como sendo o próprio Deus. E ele declara ser Deus. Em Êxodo 3, quando ele aparece na sarça, apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E disse mais o anjo: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Então, por diante de todas essas circunstâncias, a gente entende que o anjo do Senhor era o Senhor Jesus, uma teofania de Cristo no Antigo Testamento. Temos uma pergunta da nossa irmã. Então é certo quando em oração pedimos ao Senhor que envie um anjo para guardar o meu filho? Sim, minha irmã. Se a gente orar a Deus, para que Deus envie os seus anjos para guardar. O que a gente não pode é a gente pedir diretamente o anjo: o anjo, vai lá e faça isso, porque eles obedecem, é a voz do Senhor. É a pergunta da nossa irmã Cida. A irmã Darlene fez uma pergunta, mas vou pedir ela para repetir aqui a pergunta, porque eu não entendi em qual contexto que está colocado. Só não dá para saber quem são. Irmã Darlene, faça a pergunta novamente, aí vamos estar respondendo aí no nome do Senhor Jesus. Então, resumindo, meus irmãos, até aqui, nós vimos que os anjos de Deus, eles possuem uma hierarquia, eles têm uma classe. Existe a classe dos serafins, que são relacionados à adoração, dos querubins, que se relaciona com a proteção. Existe a classe dos arcanjos, sendo que a Bíblia menciona o nome apenas de um, que é Miguel. A Bíblia fala de Gabriel, um outro anjo, e vimos agora o anjo do Senhor. São os anjos que aparecem na palavra de Deus. Vimos as atividades dos anjos, que eles servem a Deus, obedecem a Deus, louvam a Deus. Eles estão relacionados a atividades escatológicas no fim dos tempos. Vão tocar a trombeta para o arrebatamento, vão tocar as 7 trombetas dos juízos de Deus. Os anjos vão prender o diabo por 1000 anos. Eles estão relacionados na atividade do homem toda a era de sua existência sobre essa terra. Então, tudo que a gente querer saber sobre os anjos, temos que nos recorrer à palavra de Deus, porque é ela que é o nosso manual de prática e fé. Bem, eu quero aqui agradecer aos irmãos. Vamos estar encerrando por aqui hoje. Domingo que vem, se Deus permitir, vamos prosseguir nos nossos estudos. Se tiver alguma pergunta de algum irmão, estamos dispostos para responder. Por mais que Deus em Cristo nos abençoe.